Aprender é como nascer de novo. É renascer para o novo. Uma experiência a mais e você já não é do mesmo tamanho, que se expande e faz pulsar a sociedade. Porque a educação forma e transforma. Quando eu cheguei na Fundação Dom Cabral, eu vi algo muito interessante, que é a abertura para aprender com os outros. Com a vinda da Fundação Dom Cabral, nós conseguimos pôr em prática no dia a dia da organização o nosso planejamento estratégico, que é o momento em que a gente define as diretrizes principais. Nós trabalhamos com os tomadores de decisão. E ao tomar a decisão, ele está tomando decisão para as organizações e para a sua vida. Esse é o grande propósito nosso, esse é o nosso grande desafio. Essas pessoas que eu conheci, colegas, professores, informação, abertura, caminhos, ele veio potencializar isso em mim, veio potencializar isso na empresa. Ter um parceiro fazendo o tempo todo essa troca com a gente de conhecimento foi muito gratificante, é uma realização plena. O conhecimento que se renova é a fonte de inspiração para a inovação e para o andar em direção ao futuro. E a cada novo ciclo surge uma nova FDC, mais forte e mais atual, diferente. Ao mesmo tempo, a FDC de sempre, inquieta, curiosa, inovadora, empreendedora e, acima de tudo, consistente. Fundação Dom Cabral. Conhecimento que se renova há 45 anos. Eu gostaria, em nome da Fundação Dom Cabral, agradecer a vocês a gentileza de participar conosco nessa aventura de imaginar o Brasil. E este encontro nosso, esse webinar, é uma segunda de uma discussão sobre produtividade e crescimento, cujo coordenador é o Braga, e eu, como membro da equipe que coordena o projeto como um todo, tenho um prazer de estar aqui e cumprimentá-los, agradecê-los. E aí, Braga, você está com a palavra e com a coordenação. Obrigado, Paulo. Bem, é um prazer estar com vocês no contexto desse que é o segundo webinar da série sobre produtividade e crescimento econômico. Isso é uma das áreas que essa iniciativa da Fundação Dom Cabral, que se intitula Imagine Brasil, vem desenvolvendo nesses últimos meses, e nós estamos hoje fazendo, como eu já mencionei, o segundo webinar nesse contexto específico de produtividade e crescimento econômico. A iniciativa Imagine Brasil é uma iniciativa que tenta estimular diálogos entre lideranças no país sobre questões fundamentais para a mudança da sociedade brasileira, no sentido de que há um descompasso entre a aspiração e o desempenho econômico e social do país nos últimos anos. E uma dessas áreas, como eu já disse, é essa área de crescimento e produtividade. Nós tivemos um primeiro webinar no dia 21 de outubro, em que nós discutimos as questões sobre a metodologia para se calcular produtividade, porque há, na realidade, uma tendência de crescimento anêmico de produtividade, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, naquela oportunidade, eu e o Fernando Veloso, da Fundação Getúlio Vargas, e o Diogo Barreto, que é vice-presidente do iFood, discutimos não apenas a metodologia, como discutir produtividade em economias que têm um componente crescente do setor de serviços, mas também quais são as novidades, né, que a era digital abre para um país como o Brasil. Hoje nós vamos continuar com esse tema e vamos trabalhar particularmente com os seguintes aspectos. Até que ponto o ambiente de negócios no Brasil
é um problema para a questão da evolução da produtividade brasileira. E nesse aspecto também vem a questão, obviamente, da relação entre produtividade e competição e o papel do comércio internacional no contexto da evolução da produtividade. Eu, quando falo sobre produtividade, se a gente olha particularmente os números desse último ano, na realidade, nós vimos aqui no Brasil um aumento dos níveis de produtividade. Mas isso está muito provavelmente associado ao fato de que, com a pandemia, os setores mais modernos da economia puderam se adaptar, enquanto que os setores informais se mantêm, que são exatamente os setores de menor produtividade, tiveram, vamos dizer, uma descontinuidade nas suas atividades. Então, não dá para celebrar essa situação. Me lembra um pouco o que eu ouvi uma vez do John Major, o antigo primeiro-ministro do Reino Unido, num jantar que eu estava com o meu chefe na época, Jim Wolfenson, que o John Major contou a história de uma visita que ele fez na Rússia ao Boris Yeltsin nos anos 90. E ele perguntou ao Boris Yeltsin, em uma palavra, qual é a situação da economia russa. E o Boris Yeltsin, naquele inglês macarrônico dele, disse, good. Isso foi uma surpresa para o John Major. Ele aí perguntou em duas palavras. E o Boris Yeltsin disse, not good. Essa é mais ou menos a situação com a qual a gente convive hoje. Mas nós temos hoje o privilégio de termos conosco o professor José Roberto Mendonça de Barros, mais de 30 anos professor na USP, foi inclusive meu professor, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda nos anos 90, ex-secretário executivo da Camex e sócio da MB Associados. Nós temos também o Roberto Janeque da Fonseca, presidente da Caduna Consultoria e vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, com quem eu tive a oportunidade, nos anos 80, de discutir a política cambial brasileira e também a questão da dívida externa. Last but not least, a Vera, que acabou de se unir aqui ao grupo, que é professora e pesquisadora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do Centro de Comércio Global e do Investimento da Fundação Getúlio Vargas e titular da cátedra da OMC. Então, nós vamos prosseguir. Eu vou pedir primeiro o Zé Roberto nos explique um pouco como ele vê a situação da produtividade no Brasil, quais são as empresas que têm se saído bem nesse contexto, a despeito dos níveis anêmicos da produtividade no contexto macroeconômico. Zé Roberto. Carlos, boa noite a você. Prazer estar aqui com o Paulo, Roberto, Vera, muito bom revê-la também, e a satisfação muito grande. Eu queria começar dizendo que a apresentação do Fernando Veloso, no primeiro das reuniões que a Fundação organizou, lá mostrava que a produtividade teria aumentado, como o Carlos mencionou, especialmente no último ano, em um conjunto de empresas relativamente grandes. E isso é verdade. Se a gente olhar o que aconteceu na economia brasileira durante a pandemia, né, nós vemos que tem uma nata de empresas que saiu realmente bem nesse período e que merece fazer a pergunta por que esse povo conseguiu sair bem. Não é um número tão grande, mas saiu bem. Aí tem serviços, tem financeiro, mas tem indústria também, que é onde eu vou querer me focar nessa primeira apresentação. Por que isso? Porque tem poucos consensos estabelecidos no Brasil, entre eles dois são os seguintes, né? Nos últimos, dentro da nossa precariedade de crescimento, o que chama atenção é o encolhimento prematuro da indústria. E segundo, né, a pergunta de por que isso acontece. Não precisa ler muita coisa para dizer que, através da liderança industrial, no fundo, a indústria está dizendo o seguinte:
o ambiente de negócio nos é hostil, não pode abrir economia porque o ambiente de negócio é ruim, e nós precisamos de compensações de crédito, de concessões tributárias para poder ir adiante. E o fato objetivo é que não vão adiante. E nessa apresentação tradicional, sempre vinha na frente de tudo, até antes do ambiente de negócio, um câmbio valorizado. A questão é que de 17 e 18 para frente, o real se desvalorizou apreciavelmente, né? E nem por isso a indústria desempenhou com uma forma mais simpática. O que me chama a atenção assim, é como se a indústria terceirizasse o problema. O problema não está na indústria, está no ambiente de negócio, e eu acho que isso é equivocado. É evidente que o ambiente de negócios é ruim, né? Mas tem muito problema na indústria. E o que, por conta disso, de 3 anos para cá, eu comecei com o João Fernando de Oliveira, que é um eminente engenheiro, professor de manufatura da Escola de Engenharia de São Carlos, foi superintendente do IPT, foi fundador da Embrap-I, acabou de assumir o conselho da Embrap, alguém que conhece muito o chão de fábrica, a indústria, e nós nos propusemos a tentar entender um pouquinho mais isso que está aí. É isso que eu queria, nessa primeira rodada, relatar para vocês, dado que o nosso tempo é curto, né? Então, o que nós fizemos foi, tentando sair dos óbvios casos de Embraer e Natura, que todo mundo navega em torno dele, né? Fazer a seguinte pergunta: dá para conhecer um número razoavelmente importante de casos de indústrias que já haviam se saído bem e que, durante a pandemia, avançaram nessa questão? Para nossa surpresa, sim. É uma lista até que representativa, que a gente, juntando os conhecimentos disponíveis. E o que nós fizemos foi olhar pelo menos 10 desses casos, olhando com uma certa, com uma certa profundidade. Tem empresas, são todas empresas industriais, tem empresas grandes, mas tem empresas pequenas também. Por exemplo, uma delas, a Companhia Lila, é uma empresa peculiar, que produz todos os equipamentos de torrefação de café, e ela tem 105 anos. Muito pouca gente tem essa idade e está funcionando ainda. É uma empresa média, fatura menos de 50 milhões por ano, né? Foi um dos casos que nós olhamos, além todo o setor de celulose, olhamos a WEG, uma empresa pouco conhecida chamada Aeris, que é relativamente recente, ela tem 12 anos de idade, acabou de abrir o capital, e ela produz as pás dos grandes aerogeradores, que fazem parte da agenda do futuro, e fornece para o mundo inteiro, né? O que nós descobrimos nesses casos bem-sucedidos, né? Que são vários e tem muitos na fila para a gente olhar mais. Isso que eu queria chamar a atenção para colocar essa discussão. Eles têm simultaneamente 3 coisas. A primeira coisa é um esforço de muitos anos, sério, que está central à estratégia da empresa de melhoria tecnológica, de investimento em conhecimento, desenvolvimento. Não foi feito ontem, isso vem sendo feito há muitos anos, cujo resultado é ter empresas industriais bem organizadas, produtos relativamente novos, grande produtividade, e todas elas tendo a ideia de ter como objetivo faturar pelo menos, digamos, 30% a cada ano com produtos que tenham menos de 5 anos. Segunda coisa, fundamental para a nossa discussão: todas têm estreito relacionamento internacional, sem exceção. E não é só exportação, embora quase todas tenham exportação. Tem investimento para conhecimento no exterior. Por exemplo, hoje, Suzano, né, ela tem investimentos em parceria com uma finlandesa para fazer lastano a partir de celulose, ela controla uma empresa de pesquisa no Canadá. Então, não é só a exportação, né? Tem relacionamento e desenvolvimento de mercado, tem de todos esses tipos. Todos, sem exceção,
tem, incidentalmente, para uma empresa industrial vender ao exterior, é a melhor forma para reduzir a carga tributária, né? Porque na exportação você acaba gerando créditos de ICMS, etc., e a carga tributária média é menor. E a terceira coisa, todas, sem exceção, têm uma estrutura de capital minimamente equilibrada, não são excessivamente alavancadas, nem dependem exclusivamente de linhas de crédito subsidiadas vindo de agências públicas. Este conjunto é que faz uma coisa harmoniosa e muito pouca gente tem isso. O setor industrial não pode dizer, porque não faz, que tem um esforço tecnológico permanente e grande, etc. Não é verdade, né? Mas isso mostra, esses casos, inclusive para empresas médias, que é um caminho que está aberto a muita gente, com uma característica adicional que ocorreu nos últimos anos, né, que é o aparecimento e a literal explosão das chamadas startups, de empresas de base tecnológica, que se estima hoje sejam algo entre 15 a 17 mil empresas, meio que espalhadas pelo Brasil. E as empresas maiores, há muito tempo atrás, perceberam que tem muito a ganhar incubando, recebendo, fazendo isso. Então, tem, pela primeira vez, uma chance. O que nós, só para encerrar e não ir mais além do que eu tenho, dizer o seguinte, nos últimos anos, algumas coisas mudaram, mas eu acho que a liderança industrial não viu. Que, de alguma forma, colocariam um outro tipo de jogo que não foi o que aconteceu. Primeiro, essas coisas. O real desvalorizou. Segunda coisa, o mercado de capitais cresceu muito no Brasil, e que permite realmente uma expansão. Terceira coisa, né, o desenvolvimento tecnológico alavancado em nossas vantagens comparativas, que é o caso da celulose, por exemplo, né, obviamente é uma vantagem, substancial, né? E a ligação internacional, que volto a dizer, pode se fazer de diversas formas, você não precisa necessariamente exportar, né? Eu vou dou um exemplo, eu posso falar porque é público, né? Uma empresa, o cimento não é uma coisa exportável, importável com facilidade, mas existem indústrias de cimento no Brasil que têm uma estratégia internacional, de inserção internacional, através de investimento direto, de cooperação, etc. E isso faz colocar na agenda tecnológica moderna, na descarbonização, por exemplo, né? Então, no fundo, a nossa percepção é que poderia ter um avanço muito mais significativo se a gente parasse para pensar que, ao invés de terceirizar a culpa para ambiente de negócio e outras coisas, me dá uma reforma tributária que eu faço isso. Não faz, porque, ao invés de ir em centros de pesquisa, a liderança industrial costumou ir a Brasília, ao Congresso, a coisa desse tipo. Isso tem que ser colocado e tem que ser dito, né? Porque é verdade, efetivamente. E nós, quando você soma tudo isso, temos uma oportunidade, mas temos que enfrentar uma herança ruim e pesada que vem do tempo do gás, que é fundamental. A política que estava no PND transformou os setores fornecedores de matérias-primas industriais básicas, metais e químicos, por proteção, como muito caras. Todas as matérias, e nós estamos jogando fora as oportunidades que tem. Dou um exemplo. Pela primeira vez, o Brasil pode ter gás natural em altíssima escala, e a única coisa que não se pensa é como é que transforma isso como matéria-prima competitiva para a indústria. Ao contrário, o Congresso acabou de aprovar no bojo da privatização da Eletrobras um negócio absolutamente absurdo de levar gás do litoral para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, em lugares que não têm demanda de energia elétrica, para fazer térmicas, e que, se fizer produto lá, vai ter que trazer de volta para a coisa. Ou seja, é só perguntar quem tem interesse em fazer esses gasodutos e essas empresas de gás, que é fácil traçar esse tipo de coisa. Isto
deixo também como exemplo, se a gente não enfrentar essa coisa das matérias-primas industriais referenciadas por preços internacionais, nós não vamos fazer a manufatura ir para frente. Porque quem produz manufaturados, já na partida tem um pênalti de 20%, que é o que o aço brasileiro é mais caro. Então, fica muito difícil fazer o resto se seus químicos já nascem muito mais caros do que antes. Eu vou parar por aqui, que eu acho que já arredondei o suficiente, mas eu queria dizer, no espírito que está instruindo a Fundação nisso, eu quero dizer o seguinte, tem muito mais coisa para se fazer na indústria, é uma oportunidade extraordinária, desde que a gente consiga escapar dessa visão antiga que vem desde o gás, do qual nós não conseguimos exorcizar. Certo? Mas que existe essa oportunidade, existe, e tem muita gente que está saindo muito melhor por saber aproveitá-la. Excelente, Zé Roberto. Eu ia colocar uma pergunta para você, mas eu sei que o Roberto está correndo contra o tempo aí, que ele vai pegar um avião daqui a pouco. Então, eu vou colocar a pergunta, mas vou deixar para a rodada final. A pergunta é a seguinte: você falou que um dos problemas é que a indústria sempre tenta terceirizar as questões, seja a complexidade do ambiente de negócios, seja o câmbio sobrevalorizado, e, com os exemplos que você deu, existem vários contra-exemplos. Mas uma coisa que inevitavelmente aparece nesses debates é o seguinte: para essas empresas que são aí a elite em termos de comportamento, certamente liberalização comercial, mais competição, vai, inclusive, acelerar investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Essa é a experiência internacional. Mas o que acontece com aquelas empresas que, por políticas equivocadas no passado, estão distantes da fronteira tecnológica? O que aconteceria se a gente tivesse uma liberalização comercial para valer? Isso eu deixo para você refletir e a gente volta mais tarde a essa questão. Mas vamos agora passar ao Roberto Gianetti para escutar um pouco da experiência dele, particularmente na área de exportação. Roberto, você tem a palavra. Muito obrigado, Carlos Braga. Cumprimentar você, o Paulo Paiva, o meu amigo José Roberto Mendonça de Barros, que acabei de escutar, a Vera Thorsten, que está aí também. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu não podia concordar mais com o Zé Roberto, com tudo que ele falou, até porque nós somos amigos de longa data, fomos sócios, ele foi secretário executivo da Camex, eu fui secretário executivo da Camex, somos ambos economistas, a única diferença é que ele foi e é meu professor e eu serei sempre seu aluno. Então, é verdade. Não diga. Então, nisso aqui, eu acho que enfim, digo de saída assim que concordo plenamente com tudo que ele expôs, vou tentar adicionar, esse é o meu desafio, alguma coisa a mais do que ele falou. Numa perspectiva histórica do século XXI, dos últimos 20 anos, e eu tive talvez uma experiência profissional e institucional, até eu diria, que foi ser diretor titular de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp por 10 anos. Então, eu assisti o Muro das Lamentações das Indústrias, que era a minha sala na Fiesp, no 7º andar, no Derex. Era um permanente repertório de lamentações e problemas e aflições e falências que me eram trazidas por diversos setores empresários, e eu ali tive realmente um PhD do ponto de vista de entender como é que funciona a cabeça da indústria brasileira. Eu vejo que na produtividade dos fatores no Brasil, e eu faria essa distinção capital, mão de obra e tecnologia, nós tivemos, de fato, 3 deficiências graves. Na questão do capital, sempre fomos um país de juros elevados. Os juros elevados dão um custo de oportunidade para o capital muito alto. O investimento no setor produtivo, na nossa taxa de poupança e o nível de investimento é muito baixo. Isso não tem trazido uma renovação e uma modernização, atualização do nosso parque produtivo. Na questão da mão de obra, eu vejo assim, talvez a mais grave das deficiências, que essa
sinceramente, assim, lamentável é a nossa questão da educação. Eu acho que se nós não investimos em educação, como fez a Coreia, como fez até a China, para valorizar a sua mão de obra, dar conhecimento, a coisa aplicada, ensinamento técnico aplicado, nós não vamos melhorar a qualidade da mão de obra brasileira, que relativamente é baixa comparada com os outros países. E na questão de tecnologia, um país que tem sido relativamente fechado, uma economia com um grau de abertura baixo, portanto, com baixo nível de competição, isso que o Zé Roberto falou, quer dizer, a proteção excessiva aos setores intermediários das cadeias produtivas prejudica de forma aguda a cadeia de transformação na parte de valor agregado. E isso ele deve ter feito muito na Camex, e eu seguidamente fiz também, como agregar valor às exportações brasileiras e à produção brasileira, porque é a mesma coisa, como agregar valor à produção, chegar no produto final com mais qualidade, com mais conteúdo e com mais valor intrínseco para dar no preço um resultado melhor para a indústria brasileira. É claro, a diferença na indústria automobilística, a gente vê isso de forma muito nítida. Nós temos no Brasil, não vou falar como o Collor ainda carroças, mas temos carros caros de baixa qualidade, enquanto a gente vê na Ásia e na Europa, e nem tanto nos Estados Unidos, carros de altíssima qualidade e de preços mais baixos, mais razoáveis. Por que está errado isso no Brasil? É o preço do aço, é o preço do plástico, é o preço do pneu, todos os insumos são caros, não há dúvida. Eu tive uma batalha com a indústria de aço enquanto secretário executivo da Camex, que pediram minha cabeça no Congresso. Tem que demitir esse secretário executivo da Camex, ele não entende que tem que proteger a indústria siderúrgica. Eles queriam simplesmente aumentar de 12 para 35, que é o valor máximo do imposto de importação, e eu brequei. Você imagina a barra que eu tive que segurar, Zé Roberto, você que esteve lá, quando você tem a indústria, a Aço Brasil inteira contra você, pedindo tua cabeça no Congresso porque você não quer aumentar a tarifa do aço. Então, situações como essas realmente mostram que houve um atraso não só do ponto de vista da economia em si, mas um atraso que eu diria cultural, do entendimento do empresário brasileiro do que é ser competitivo no nível internacional. E aí eu dizia que as melhores empresas do Brasil eram as que exportavam. Quem exportava expunha o Brasil à comparação lá fora. O produto tinha que ter a mesma qualidade, a embalagem tinha que ser boa, a tecnologia tinha que ser aprimorada, o preço tinha que ser baixo. Então, isso dava uma sensação do que é que tem que ser feito para melhorar aqui a produção. Algumas foram muito bem-sucedidas, estão aí, exemplos foram dados, não preciso nomear os nomes de novo, mas são muito poucas. Se a gente conta 2 centenas de empresas no Brasil que respondem por 70% da exportação brasileira. Então, nós continuamos um país fechado, de certa forma anacrônico, porque não evolui a nossa exportação, continua sendo, ainda mais agora nos últimos anos, primordialmente de produtos básicos, alguns semi-manufaturados, e os manufaturados perdendo market share a cada ano. Eu que comecei a exportar nos anos 70, eu sinto uma grande regressão, um retrocesso que nós tivemos nesses anos. Como eu me orgulhava nos anos 70 e 80 de exportar um equipamento brasileiro, uma prensa, um trator, um caminhão para mercados, às vezes até desenvolvidos. Tem histórias assim que eu conto hoje para pessoas mais jovens, eles acham que eu estou mentindo. Eu vendia aço na China, Carlos Braga, vendia aço na China. Os chineses compravam aço da Cosipa e eu era o exportador disso. Aliás, o Zé Roberto teve comigo na época de trading, nós vendemos aço do Brasil em Singapura, lembra disso? E a gente tinha competitividade. Hoje, a competitividade brasileira caiu muito, porque a produtividade é baixa, apesar do câmbio desvalorizado, a gente continua sem um preço internacional, sem uma atratividade internacional para que o produto brasileiro seja vendido. Concluindo, quero falar que a questão dos investimentos, nós temos um outro ponto que eu acho que é muito fraco no Brasil, que é a segurança jurídica. Eu quero só trazer um caso rápido aqui para dar um exemplo. Está hoje no jornal O Valor, portanto, não é nenhum segredo que eu estou contando,
o presidente da Acciona, a maior construtora da Espanha, que assume aqui a linha 6 numa transferência de concessão para retomar uma obra de metrô que estão trabalhando 4 mil pessoas, 15 bilhões de reais de investimento, e, portanto, ele assume no lugar do Odebrecht, Queiroz Galvão e o TC, que, por causa da Lava Jato, eram obrigados a deixar o consórcio. Eles compram a concessão, não a empresa, a concessão, fazem a transferência. Aí vem os STF, pega um processo que estava lá parado há 16 anos e diz que é inconstitucional transferir concessão. Tem que licitar tudo de novo. Obviamente que esse voto, provavelmente não lido pelo seu relator Dias Toffoli, causou polêmica, já voltaram para trás, estão revendo o voto, porque pararia centenas de obras no Brasil e seria um caos do ponto de vista institucional o Brasil renegar obras que já estavam transferidas e investidas por empresas importantes. Esse empresário fala hoje no Valor Econômico que ele não se preocupa com a incerteza política, que isso é de curto prazo, não se preocupa com a crise econômica que o Brasil sabe superar, mas a insegurança jurídica é permanente. Nós vivemos um país que muda as regras no meio do caminho sem nenhuma vergonha, faz isso de forma absurda. Então, esse é um ponto que nós temos que melhorar rapidamente. E a insegurança jurídica, tanto no regulatório quanto no tributário. Finalmente, quero, para terminar, dizer que eu vejo com otimismo, certo otimismo moderado, que o Brasil pode evoluir a partir de agora, porque nós estamos com juros mais moderados, apesar do momento estar aumentando, uma política monetária que tem que ajudar aí o combate à inflação, mas melhorou muito o mercado de capitais, é verdade. Nós temos condição hoje de alavancar capital de risco na Bolsa, com investidores internacionais, equity, venture capital, etc. O câmbio hoje é um câmbio competitivo, mas a abertura não foi realizada. Nós temos que continuar insistindo na abertura da economia brasileira, a redução, não só a redução das tarifas, que a tarifa é hoje até uma coisa secundária. Eu acho que é muito mais a promoção da internacionalização da economia brasileira. E, finalmente, investir em educação de forma séria e aproveitar a economia verde, na qual o Brasil tem uma condição excepcional em energia solar, eólica, hidrogênio verde, um mundo que está se abrindo de oportunidade que nós iremos aproveitar ou não, dependendo exatamente da nossa condição de saber ter conhecimento e habilidade para novas oportunidades que estão se abrindo no mundo. Roberto, muito obrigado, foi muito interessante. Já que eu sei que você vai sair, deixa eu colocar uma questão nesse momento para você e deixa eu dizer a todos aqueles que estão nos assistindo, sintam-se à vontade para colocar questões através do chat, né, no Zoom, que nós teremos ainda uma oportunidade de retomar a um momento de questões e respostas. Mas a minha pergunta para você, Roberto, você falou aí no seu otimismo moderado, e eu queria que você refletisse um pouco sobre a situação atual de um Banco Central independente e das implicações para a política cambial brasileira. Você teria alguma recomendação com relação à política cambial brasileira nesse momento, ou basicamente está na direção correta? Ô Carlos Braga, por coincidência, almocei com o Roberto Campos Neto há uns 8 dias atrás, sexta-feira da semana anterior, e perguntei a ele exatamente isso, como é que ele estava vendo a política cambial, e eu vejo um esforço do Banco Central em querer estabilizar a moeda, porque uma desvalorização acentuada prejudicaria mais a transferência para a inflação, que já está grave. E ele falou o seguinte: Roberto, nós estamos fazendo o que é possível dentro do nível de livre mercado, mas eu não posso interferir na trajetória, eu posso tirar a volatilidade, eu posso dar liquidez quando uma das pontas não apresenta sinais de liquidez e há alguma mudança abrupta na taxa. E ele tem toda a razão. Eu acho que nós estamos vivendo um regime de livre mercado. Existe a necessidade de evitar a volatilidade, que é muito alta no Brasil, talvez até por razões que a gente pode explorar depois, mas eu acho que a política de câmbio está correta. Eu acho que ele talvez podia usar um pouquinho mais das reservas, que são excessivas, para dar liquidez e, quem sabe, reduzir também, quer dizer, isso daria também uma folga para ele em redução da dívida bruta, porque
A dívida líquida é menos as reservas, mas ele tem reserva demais. Ele poderia vender um pouco das reservas e talvez usar essas reservas para segurar o câmbio no nível mais adequado para estabilizar a inflação, porque eu acho que o problema da inflação está muito relacionado com o câmbio dessa vez. Eu sou um crítico da sobrevalorização cambial, sempre fui, mas agora eu reconheço que está desvalorizado demais. Muito bom. Então, agora nós vamos escutar a professora Vera Torstensen, com quem eu, ao longo dos anos, particularmente em Genebra, tive muitas interações no nosso trabalho comum, eu no Banco Mundial e depois no IMD, com relação à Organização Mundial de Comércio, e a Vera é um dos expoentes aí no Brasil nesse contexto. Vera, você tem a palavra. Vamos lá. Bom, prazer imenso, professor Paiva, encontrar o Zé Roberto, o Roberto. Que delícia, né? A gente poder se ver, apesar de virtual. Eu gostaria, eu acho que foi perfeito. O Zé Roberto pensou Brasil, o Roberto já pensou, ampliou um pouco, e eu quero pegar alguns itens de política de comércio externo e deixar vocês um pouco mais preocupados. O Roberto vai gostar dos meus números. Vamos lá. Como foi falado, um dos problemas de você aumentar a competitividade pode ser uma boa saída, é a famosa integração internacional, abertura, etc. E eu, que trabalhei muito tempo no glorioso, na fase fechada do Brasil, a gente acreditava, né, que tarifas altas e muitos subsídios, etc., faria construir a indústria brasileira. E é verdade. Eu não estou preocupado com a agricultura, estou preocupada com a indústria. Né? O que aconteceu com esses anos todos? O mundo mudou totalmente e o empresariado brasileiro ficou com o discurso antigo, né? Gostou. O resultado qual é? Criaram um mito chamado TEC, que é a tarifa externa comum, que é, em termos de países emergentes, o mais alto que tem na área industrial. Quer dizer, totalmente fora do contexto internacional. Quando você pega a tarifa efetiva, que é outra maneira de você juntando todas as proteções, fica muito mais alto do que a média de 10%, 12%, passar para 20%. Tá? Aí você pensa assim, puxa, o que está acontecendo com o Brasil? Aí você vai olhar nos dados internacionais, o Brasil, que era a 19ª grande exportador, desabou, está em 27º, 28º, quer dizer, aquela história que dá pena você ver o que acontece. E quando você olha para a indústria, então, você vê que ela está minguando. E o problema todo é que você mantém a velha política de tarifa, né, de política de tarifa de importação alta e a tentativa de subsídio. Agora acabou o subsídio, né, o Brasil quebrou, agora fica a tarifa alta. Criou-se, então, um mito que eu acho que é pernicioso. Esse mito se espalhou agora para o problema. Então, o problema da tarifa é da falta de competitividade, falta de abertura. Qual é o mito que se criou? Não se toca na TEC, porque senão se destrói o Mercosul. Então, aí eu fui olhar para o glorioso Mercosul, e aí eu posso dizer de cátedra, porque eu trabalhava no governo ainda Montoro, quando se discutia Mercosul antes de nascer, Acordo do Brasil e Argentina, o Roberto lembra disso. O resultado qual é? O resultado, senhores, a pergunta é, puxa, Mercosul é fundamental, vamos manter a TEC, porque como nos 4 países a tarifa é zero, vamos ajudar o Brasil a ter competitividade. Maravilha! Então, o Brasil vai exportar para a Argentina e vai inundar a América do Sul. Senhores, eu acabo de fazer um levantamento exaustivo do que está acontecendo de exportações do Brasil para a Argentina, em particular, e para o resto da América do Sul. E devo dizer para os senhores, em primeira mão, né, que a Índia jantou o Brasil na Argentina e na América do Sul, em todos os produtos industriais. Tá? Eu simplesmente estou juntando tudo isso, para 84 de máquinas, 85 de equipamentos, tudo o que vocês quiserem. E aí não é só questão da China. O que eu começo a perceber é que aquela história da máquina China, Carlos, da fábrica China, é real. A ASEAN, que está totalmente montada em volta da China, está subindo as exportações para o Brasil, para a Argentina e para a América do Sul. Aí a gente para e fala, opa, quer dizer, com esse mito de tarifa alta, que eu não posso tocar, porque senão desmonta o Mercosul, glorioso Mercosul, a
a China está jantando com a maior tranquilidade esses mercados. Aí, continuamos a discussão. Vamos pensar agora em termos de abertura, né? O Brasil, a indústria brasileira, se recusa a abrir para acordos. Na época que os outros países queriam casar com o Brasil não quis. Agora o Brasil quer casar com outros países e ninguém quer mais o Brasil. Por problemas políticos e problema de incertezas, como foi falado, etc. E mais ainda porque ele é o menino feio do baile. Em termos de meio ambiente, ele realmente não está no melhor das fotos. Não é? O resultado qual é? É que a gente está perdendo, quer dizer, perdemos a primeira maneira de se tornar competitivo, que é abaixar a tarifa. Não quisemos fazer. Mito. Mito de preservar o Mercosul. Não conseguimos ganhar o Mercosul, perdemos o Mercosul para a China. E o terceiro mito é que não vamos abaixar a tarifa, porque a gente vai negociar isso na OMC, esqueçam por um tempo, e a gente negocia isso com acordos. Que acordos? Não há acordos, e mesmo estão vendo nos jornais da situação delicadíssima que está o acordo Mercosul-União Europeia. Aí, quer dizer, o quadro fica cada vez mais cinzento. E aí, eu fiz um outro estudo com o meu grupo, que é o seguinte: o mundo está avançando de uma forma brutal, né? O comércio internacional não é mais só tarifa, claro, são os famosos padrões técnicos, os estándares técnicos. Aí eu fiz um outro estudo que peguei 11 setores industriais, Roberto, e descobri que mais de 50% dos estándares que Brasil criou, a BNT criou, com as associações industriais, são estándares que não seguem nem o modelo europeu, nem o americano, nem ISO, nem nada. São jabuticabas puras brasileiras. Vocês acham que com a indústria brasileira produzindo estándares de jabuticaba brasileira, consegue exportar? Absolutamente. E aí não é só o problema de barreira técnica, de medidas técnicas, estándares técnicos, é agora o problema os estándares ambientais. Eu descobri, gente, que são 13 mil medidas ambientais que já estão classificadas na OMC como comércio. 13 mil. Aí eu quero ver como é que o Brasil vai se adequar, e aí é tudo TBT, tudo é barreira técnica, ambiental é barreira técnica, porque se o Brasil é jabuticaba de um lado, né, e não segue padrões internacionais, e fez um escândalo quando na lei do ano passado tentou, você pode importar se for ultrapassado, etc., dos mesmos setores, ou Janete, que iam lá reclamar para você, os mesmos. E aí esses estándares são feitos aonde? Nas associações deles. Então, veja, não é só a tarifa alta, é a maneira com que o Brasil se protegeu com regulação feita por eles mesmos, pelos setores industriais. Bom, aí o resultado do Mercosul já mostrei, e agora tem uma outra novidade, que é o seguinte: o mundo não vai parar, o mundo está numa revolução industrial, sim, mas não é como os industriais brasileiros querem, não vai ser com tarifa alta e com muito subsídio, investimento barato, BNDES, não vai ser, não é? Eu digo, o que está acontecendo na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, eu estou acompanhando, são bilhões e bilhões e bilhões para modernizar, sim, a indústria na área ambiental e digital. Tá? Então, como é que resolve esse problema? Se não tem dinheiro, como é que vai ser? Tá? A competição vai aumentar. Aí, qual é o último ponto que eu quero? Aí eu termino. A pergunta é: o mundo continua, a OMC está com problema, esqueçam outras rodadas internacionais, essa década já foi, né? Todas a fase tem décadas. O Brasil perdeu a década de abertura da OMC, perdeu a década de acordos, e agora você tem claramente a formação de 3 grandes hubs. Não se fala mais bloco, tá? Porque não é fechado. São 3 grandes fábricas de produção no mundo, a la Baldwin, né, do professor de Genebra, e você tem a network da produção de cadeias, etc. E tal. Aí, senhores, esses hubs estão se expandindo, são os que eu chamo de mega blocos. Então, o que a gente fez? Eu peguei o CTPP, o TPP-11, né, para os Estados Unidos. O pessoal com quem eu falo dos Estados Unidos acham que, a passando da eleição, os Estados Unidos vai ter que repensar o TPP de novo, porque ele que inventou o TPP, não é?
Eu vejo a União Europeia se expandindo para os países, né, principalmente Canadá, Japão, etc. E tal. E aí comecei a estudar muito o famoso RCEP. O RCEP é o acordo da China, é o hub China, é a fábrica China, que a Índia não faz parte, mas Japão faz, Coreia e os ASEANs. Peguei esses dados, o meu núcleo, meus meninos do núcleo de modelagem, fizeram 500 simulações possíveis e eu devo dizer, senhores, que em 10 anos os mega acordos acabam para o Brasil. E aí não é na exportação, Janete, nem importação. Acabam no PIB e no investimento. A força desses mega é de tal ordem. Quem é que está fora? Eu fiz estudo contra o Brasil, coitada, com a da Argentina, né? Tinha que fazer. Fiz com a Rússia, África do Sul e a Índia. Para todos são muito negativos, um pouquinho menos para a Índia. Por quê? Porque a Índia já fez acordo, pasmem, com o Japão, com a Coreia, com os ASEANs. Ela não fez para cá. Então, o custo do isolamento, então esse dado é novinho, Carlos, mostra que o custo do isolamento do Brasil é absolutamente mortal. Então, agora eu pergunto para vocês, aqui eu encerro, aonde nós vamos? Como é que a gente vai aumentar a competitividade do Brasil sem dinheiro, porque não tem orçamento, tá? Não, com a negação, total negação do setor empresarial que acha que tarifa protege. Senhores, 60% da tarifa existe, 40% ela não existe. Então, é uma PEC totalmente perfurada. Tá? E aquela história que você viu que o movimento de fora, as cadeias regionais continuam, as cadeias globais, mesmo com a pandemia, continuam, estão se reequacionando, mas você vê a negação, eu diria, Zé Roberto, a negação do empresário de ver que ele está se autodestruindo. Tá? É incrível. E acho que esse dado da China invadindo o quintal do Brasil, né? A recusa de fazer acordos, o Brasil não quer fazer acordo com ninguém, e o final, que é o custo do isolamento do Brasil e dos países emergentes, que não querem fazer acordos, tá? Com ninguém. Num mundo onde não tem OMC, mas você tem, sim, esses acordos todos se conversando entre eles. E quando eu falo com acordo que conversa, quero dizer, tarifa nula. O meu modelo agora é o RCEP. Gente, não tem tarifa e não tem regra de origem. Para quem me conhece, sabe que eu fui presidente do Comitê de Regra de Origem, que é uma loucura a regra de origem. Regra de origem do Brasil é uma alucinação, Roberto, continua cada vez pior. Isso é custo, isso é mentira que a gente está pregando para nós mesmos. Tá? Então, o RCEP é o modelo, aquela história, tarifa baixa, não quero saber de regra de origem, e não vem com essas coisas que a Europa e Estados Unidos querem, meio ambiente, digital, não tem nada disso, viu? É comércio na veia, o good old comércio na veia. Claro, agora você tem os outros acordos. E o Brasil se recusa a fazer qualquer acordo com a área que mais cresce no mundo. Tá? É esse o quadro que quero. Então, senhores, não tenho boas notícias. Acho até que nós estamos num processo sério que merece muito psiquiatra e psicólogo para analisar o processo de autodestruição da indústria brasileira. Muito obrigado, professor Carlos. Obrigado, Vera. Obviamente, depois dessa mensagem, provavelmente a única opção é realmente procurar um bom psiquiatra. Mas, de qualquer forma, nós temos já várias questões aqui, então o que eu vou fazer, eu vou sumariar as questões que foram colocadas através do chat e vou voltar primeiro ao Roberto, se ele ainda está conosco, para ver se ele tem algum comentário. E depois eu passo para o Zé Roberto e, por último, para a Vera. Então, primeiro, uma questão colocada pelo Luiz Verri é o papel da Petrobras nesse processo, seja como alavanca de pesquisa e desenvolvimento, será que ela ainda pode ter esse papel e o que isso significaria em termos de toda a questão de produtividade na economia brasileira. Uma outra questão que foi colocada é a questão das empresas zumbis, né? O Aldemir colocou essa questão.
Por que no Brasil nós temos tantas empresas zumbis de baixa produtividade, mas que, no entanto, continuam operando? E outra questão é até que ponto a agenda ESG, meio ambiente, agenda social, agenda de governança, veio para ficar e pode ser uma plataforma para mudanças positivas na área de produtividade. Por último, o papel de SEBRAE, SENAI, universidades no aumento de produtividade, como é que deveria ser essa interação. Então, Roberto, se você pudesse comentar isso rapidamente, antes de você sair para o seu avião, nesses 3 minutos obrigado. Que você ainda tem. Eu agradeço a oportunidade de voltar à palavra, peço desculpa para o Zé Roberto e para a Vera, que eu vou ter que sair e tomar aqui antecipadamente essas respostas, mas vou falar de forma muito breve, dando aqui uma ligeira contribuição adicional. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com muito que a Vera falou, mas eu acho que nós estamos vivendo, já indo para uma das perguntas que você fez, nós estamos vivendo um momento de acelerada transição energética. E isso afeta a economia e os locos de produção no mundo inteiro. Porque o mundo procura energia abundante, cada vez per capita o consumo de energia aumenta, especialmente no Oriente, na China e na Índia, e o mundo não tem essa energia disponível de forma abundante e neutra, ou pelo menos renovável, limpa. Então, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade na economia verde que é muito grande. Não sei se vocês estão sabendo tudo que está sendo escrito sobre o hidrogênio verde, que é um produto que sai da eletrólise da água com energia eólica ou energia solar. Eu acho que essa é uma oportunidade que o mundo classifica o Brasil, junto da Austrália, como os 2 principais centros de produção. Eu acho que isso supera o petróleo daqui a 5, 10 anos de forma inevitável, até porque as próprias indústrias automotivas já tomam decisão da motorização a combustível fóssil terminar até 2030, e o hidrogênio verde surge como substituto de forma avassaladora. E o Brasil tem essa condição de ser o grande... Eu acabo de voltar de Recife, sexta-feira passada, fui lá exatamente falar sobre hidrogênio verde. Então, eu estou com um sentimento muito forte da oportunidade que nós temos. Estava lá pessoal da Alemanha, da França, do Japão, todos interessados em saber como vamos produzir e quanto vamos produzir para exportar hidrogênio verde para vários países do mundo. Então, essa é uma oportunidade que nós não podemos perder, mas ela exige, evidentemente, condições precedentes, condições que a gente tenha estabilidade regulatória, política, econômica, para atrair investimentos, trazer conhecimento para cá, podemos fazer essa oportunidade virar sucesso. Com isso, a Petrobras perde a oportunidade que teve nos últimos 20 anos. Acho que o pré-sal acabou sendo retardado por várias razões aí da época do governo Dilma e saímos, acho que, com uma Petrobras cada vez mais enfraquecida ao longo do tempo. E eu acho que a educação, ensinamento técnico, SEBRAE, SENAI, continua sendo, na minha opinião, muito importante. Eu acho que a gente tinha que investir pesado nisso. Vejo vários movimentos da própria sociedade civil em prol da educação como fundamentais. Não é esperar que o governo faça tudo, o governo não faz tudo. Eu acho que a educação depende muito de movimentos da sociedade civil e a gente não tem feito o suficiente. E eu acho que a tecnologia, a gente tem que também investir em ciência e tecnologia no país. De novo, vou falar aqui no atual governo Bolsonaro, ciência e tecnologia foi jogado às traças. Vocês sabem aí os números e o abandono que os institutos de pesquisa e os nossos bolsistas estão ao redor do mundo, sem nenhum apoio, com muito baixa motivação e estímulo, e acaba tendo fuga de cérebro. E isso prejudica demais a nossa economia. Então, eu acho que nós temos oportunidade, sim, não sou tão pessimista. Acho que no novo mundo nós temos espaço, as nossas especializações da questão agroalimentar, da conteúdo, valor agregado aos produtos, ainda tem espaço para ser feito. E na parte de energia, quer dizer, aliás, eu respondia, para concluir, eu respondia isso na Fiesp há 15 anos atrás. Perguntavam para mim qual o papel do Brasil no século XXI. Eu falava, olha, tem 3 papéis que o Brasil pode cumprir: potência ambiental, potência alimentar e potência energética.
eu continuo acreditando nessas três. Falhamos em muita coisa, e estamos falhando até nessas também, mas podemos melhorar e recuperar a nossa condição de ter um espaço no mundo a partir do nosso meio ambiente, do nosso potencial agrícola, do agronegócio e a energia, que eu acho que tem agora uma nova fase que o Brasil é campeão. Obrigado e vou pedir licença, então, para abandonar vocês com muito pesar, porque a conversa está ótima. Muito obrigado. Roberto, boa viagem. Boa viagem. Muito obrigado. Obrigado, pela meus amigos. participação e vamos manter contato. Zé Roberto, seus comentários, aquela pergunta que eu coloquei e essas que vieram do público. Acho o seguinte, a discussão de abertura ela acaba sendo esterilizada, se vai ser uma abertura unilateral ou multilateral, se é rápido, se é lento. Eu acho que isso é um labirinto em que é uma bobagem colocar, que a gente não consegue sair dele, né? Acho que a gente teria que tentar avançar para controlar essa questão da abertura, para incluir coisas como o que a Vera acabou de colocar. Tem muita água nessas tarifas, tem muita coisa que realmente não faz o menor sentido, né? E que tem que ser colocado. Segundo, aquilo que eu mencionei, temos que enfrentar essa herança pesada do Geisel, que é ter custos de matérias-primas metálicas, custos básicos da cadeia das resinas muito mais altos que o internacional, porque nós temos uma petroquímica baseada e não baseada em gás natural, né? E que é muito mais cara. E, ao mesmo tempo, estamos jogando fora uma oportunidade extraordinária, que é ter gás natural pela primeira vez na vida, para que ex-empreiteiros da Lava Jato possam viabilizar seus projetos em empresa de gás, e o absurdo que o Congresso colocou, né? Lembro que há 3 anos atrás o ministro da Economia disse que ia ter uma revolução do gás barato. Tem cliente meu que acreditou que 6 meses depois a matéria-prima gás seria mais barato para ele, né? Certamente não acredita mais nisso. Nós estamos jogando fora esse negócio, certo? Então, essa questão das matérias-primas básicas tem que ser colocada na lista de frente do que vai fazer e enfrentar isso, ou não vai acontecer, né? Não vai cair nessa desperdício. Acho 2 coisas também fundamentais, antes também de discutir abertura PC, né? Que nós temos que colocar mais peso nos esforços de tecnologia das empresas. As empresas podem fazer, mesmo médias e pequenas, muito mais do que fazem se for realmente empurradas com mais destaque para isso. E tem uma outra oportunidade que apareceu, que é o Braga falou rapidamente na abertura, digitalização. Uma das características desses últimos 2 anos é um avanço boçal na digitalização. E digitalização não é só em sistemas de indústria 4.0, sofisticados, etc. É a digitalização das empresas. E a grande vantagem de avançar no processo de digitalização é que os custos caem para pequenas empresas, para médias empresas, etc. Está por merecer um estudo mais detalhado. Para empresas pequenas, Carlos, a utilização mais plena do que você pode fazer com WhatsApp, com o Pix, com marketing digital, pós-venda digital, todo esse aparato, né, em reduzir dramaticamente o custo de empresas, que permitiria efetivamente muito mais. Mas eu acho que, mais do que tudo, eu quero concordar com o Roberto, que está ali colocado. Um pouco do trabalho que eu tenho feito nos últimos muitos anos é tentar dizer que nós temos que partir de nossas vantagens comparativas e fugir dessa mentira que o Brasil primarizou a pauta, porque por trás de uma exportação de um grão de soja tem um volume gigantesco de tecnologia, muito mais do que a média da indústria, e isso é só o começo da conversa. Você produzir elastano a partir de celulose, que é uma coisa que está na nossa mão, na nossa possibilidade, né? E tem uma demanda muito maior. Então,
alavancar vantagens comparativas que nós temos, aproveitar essa oportunidade da descarbonização, das energias novas, há muito que se possa fazer. E tem um exemplo simples, a combinação da WEG com a Aeres, que eu mencionei aqui, dá o fato de que o Brasil hoje produz, né, sem nenhum programa governamental especial, graças a Deus, né, aerogeradores competitivos e fornece para o mundo inteiro. Uma agenda de futuro que só vai subir. Por que isso não pode ser mais generalizado? Porque, né, é o entendimento que essas empresas têm da questão do progresso técnico. E a alavancagem, a partir das nossas vantagens comparativas em termos de recursos naturais, na área de energia descarbonizada. Obviamente, eu estou falando num governo que patrocina a queima da Amazônia, que teve um ministro da destruição do meio ambiente. Então, não é de agora que nós estamos falando lá para frente. Mas eu tenho certeza que é tão absurdo o que está acontecendo em meio ambiente, essas coisas, e isso não vai sobreviver à coisa próxima. E nós temos oportunidades muito significativas aqui que a gente não seria uma pena se deixar. Agora, tem que realmente fazer um esforço de quebrar. Pega uma vetusta associação, a Vera conhece bem, vocês conhecem, a Biquim. Você pega os trabalhos da Biquim, qual é a variável operacional para ele central? Déficit do setor químico. Aumenta o déficit do setor químico como se isso fosse uma tragédia. Dado o custo do que a gente tem aqui, é particularmente bem-vindo, eventualmente, por conta disso. E nós temos muito mais do que isso que a gente pode fazer. E eu aproveitei uma das perguntas, a primeira que foi feita, para falar do caso da Lupo, que tem mais de 100 anos, e eu conheço razoavelmente bem a coisa da Lupo. Em termos de inovação, é uma empresa que sempre... E lembrar que inovação não é só laboratório, a inovação é em modelo de negócio. Aliás, vocês, da Fundação Dom Cabral, trabalham muito com isso, né, em cima disso. Última observação, né, com relação às instituições, eu, francamente, não acredito que as instituições, com todo respeito ao Roberto que está aqui, CNI, Fiesp, FIENG, possam liderar qualquer coisa nessa direção. Mas eu acredito nas universidades, acredito no Senai. As universidades brasileiras, apesar da precariedade, penúria, elas se transformaram e ativamente produzem tecnologia em contato com o setor produtivo, com a sociedade, tem muito mais do que pode ser visto. E essa é uma outra coisa que melhorou em relação a antes. Em resumo, né, eu acho que nós temos inúmeras más notícias, inclusive as que a Vera trouxe. Mas acho que realmente nós estamos no fundo do poço do ponto de vista do que está sobrando de indústria e tudo mais, né? Mas talvez seja exatamente essa percepção que é um bom momento, a partir dos casos bem-sucedidos, de realmente modernizar isso e largar essa síndrome de PND, que infelizmente é uma praga que não sai da nossa discussão acadêmica em cima disso, né? E é por isso que a Petrobras, eu quero concordar com o Roberto, ela está na miséria que está hoje. A Petrobras poderia ter feito coisas extraordinárias. Ela fez uma coisa extraordinária, que é a tecnologia do pré-sal. Ela poderia ter feito muito mais e não participar daquele desastre que foi, e inclusive, caminhando para cooperar de usar o gás natural como uma alavancagem realmente da companhia e do Salto do Brasil, que só tem dois energéticos em larga escala produzidos no mundo hoje que permitem descarbonizar. É a energia eólica e o gás natural, que é carbono, mas é um carbono de muito melhor qualidade do que petroquímicos pesados, do que petróleo pesado, e especialmente carvão. Então, nós temos alguma coisa nessa direção. Acho que tem elementos aqui que, com um pouco de abertura de cabeça, talvez dê para montar algum, e vocês podem ter, inclusive, como Dom Cabral, uma liderança nesse processo, dada a importância que vocês têm nesse conjunto.
Deixa eu Muito bom. Vera. mergulhar no argumento. Bom, vamos lá. Eu não sou tão pessimista assim, não sou derretista, muito pelo contrário. Mas a minha função de acadêmica, de quem está 30 anos na área, acompanhando política industrial e de comércio externo, é dizer, olha, gente, está acontecendo um montão de coisa que vocês não falam, ninguém fala isso. Bom, a maneira de se tornar competitivo, sim, é tirar essa armadura de tarifa de tech de uma maneira devagar, aquela história todo ano, ou que seja a maneira que for. E atenção, é de jogar, Zé Roberto, na área de estándares internacionais, parar com a história da jabuticaba, sabe? Para proteger o seu mercado nacional. Para com isso, né? De acordo. Agora, deixa eu ir adorei a terceira pergunta que ninguém quis responder, que é fundamental, que é uma novidade no comércio internacional. Tá? Ninguém discute que o mundo está passando por um grande problema ambiental, etc. E tal. Pronto, ninguém discute. E prestem atenção, qual vai ser o instrumento que vai ser utilizado pelo mundo inteiro para impor, para exigir a implementação desses ideais de meio ambiente. Gente, é comércio. Então, vamos lá, gente. A pergunta que foi feita, então, não é agenda social só. Você tem uma junção. Você tem toda a parte de ambiental, você tem a parte, sim, de toda a agenda de social, de padrões trabalhistas, embutida nisso, o conceito de sustentabilidade, e tem que se preocupar com índio, tem que se preocupar com mulher, tem que se preocupar com minoria. Tudo isso faz parte de um novo tipo de realidade. Então, lá vai. Você tem caixinhas. Você tinha a caixinha de estándares técnicos que eu falei, e agora estou falando, olha, agora você tem um montão de estándares ambientais. Por exemplo, a União Europeia vai colocar uma taxa de carbono, de medida de carbono, lá na fronteira, isso aí dá para fazer uma palestra só sobre o CBAM, né? Os Estados Unidos também já fez isso no ano passado, não deu certo, agora estou fazendo de novo. Você tem toda uma discussão. Atenção, a história da soja, vamos falar agora de agricultura, a história da soja, quer dizer, a União Europeia não importa mais soja se a soja vier de terra desmatada, legal ou ilegalmente. Quer dizer, veja até onde se chegou. É o comércio que vai, o comércio vai no fígado do Brasil, né? A parte de direitos humanos, um dos problemas mais sérios do acordo com a União Europeia, Zé Roberto, é o problema do índio. Até que pronto, aumento da exportação de de soja para as vaquinhas europeias não vai mexer com os índios. É essa a preocupação do europeu. Então, agenda social você tem alguma coisa muito tênue na OMC, tem muito pouco, mas você tem explodindo, não sei se vocês perceberam, são os padrões privados. ISO, tudo isso é padrão que governo segue, que as empresas seguem, de organizações internacionais. Agora, gente, padrões de sustentabilidade são desenvolvidos por mais de 50 ONGs, que são verdes e que estão acompanhando tudo, social, a parte ambiental e tudo isso, né? E atenção ao novo conceito, são essas ONGs. E agora tem uma outra novidade, que é mais poderoso que ONG, é dinheiro, fundo, ninguém falou de ESG. O que é? São trilhões e trilhões de dólares que estão debaixo dos fundos BlackRock, etc. e tal, que já se comprometeram que só vão soltar dinheiro, que não é deles, por acaso, para projetos com a responsabilidade corporativa, ambientais, etc. Eu estou navegando nisso, então, uma outra caixinha, que é a caixinha da ESG. São caixas que não se comunicam, mas as três vão prejudicar a exportação brasileira no fígado do Brasil, a agricultura. E vai piorar a vida da indústria, porque o conceito desse de ESG e de padrões de sustentabilidade privados exige atenção, ciclo do produto. Vamos discutir, está na OMC, não está? Adoro essa discussão, esquece. Se a economia não for circular, é a ida ao Cabral. É aquela história. Não é o final do produto, não é o se preocupar com o plástico, que é coitadinho, vai matar a tartaruga. Não! É o conceito básico do próprio projeto do produto. Atenção! Vocês viram a história do Chile, que é o maior depósito de roupa usada. E por que está lá no Chile? Porque é seco. Quer dizer, o maior depósito de roupa usada no mundo. A roupa nunca acaba. Gasta 300 anos para acabar
para o fio sintético decompor. Tem que começar, e aí engenharia básica, voltar para o projeto e pensar em economia circular, porque é isso que está agora na base da discussão da União Europeia e dos Estados Unidos, dessa nova configuração de verdes. Então, adorei a pergunta, e não é só social. Então, é a junção disso daqui, que é os direitos humanos, né, misturados com direitos de meio ambiente e de padrões trabalhistas e dignidade, etc. E tal. Então, senhores, e aí não tem como. A ONG vem ver se você está, quando criança, se as mulheres ganham igual, etc. E tal. Não tem jeito, Zé Roberto. O comércio internacional... Então, aquela história. Ah, não, mas o Brasil... Olha o que o pessoal, os amigos do Zé Roberto da agricultura me falam. Ah, não, o mundo está morrendo de fome, a gente exporta para a China, a Ásia, etc. Desculpe. Tá? A geração mais nova não aceita mais esse tipo de produto. Tá? Basta, eu estava no meu tempo de Genebra, basta um filminho, um canal dizer que os frangos brasileiros não comem dia e noite, não dormem, etc. E tal, aparece. Acabou, gente, um filme desse liquida com o mercado que a gente levou tantos anos para ficar. Ou seja, o comércio internacional virou alguma coisa muito mais sofisticada do que o comércio que a gente tinha bravo, né, no começo dos séculos, de décadas atrás. Tá? Obrigado, Vera. Nós já ultrapassamos aí em 18 minutos o tempo original. Eu quero agradecer todos os panelistas. Teve uma questão do Aldemir sobre as empresas zumbis e por que elas continuam no Brasil. Isso está muito associado ao nosso sistema jurídico, que torna muito difícil a entrada e saída de empresas na economia brasileira. Isso daí é algo que a gente vai discutir mais no futuro, porque é também associado àquela questão da produtividade no canto, vamos dizer, das empresas menos produtivas na economia brasileira e, naturalmente, distorce a alocação de capital, tanto capital físico como capital humano na economia brasileira. Teríamos muitas outras questões para discutir, mas, de novo, eu queria agradecer aos panelistas, queria agradecer aos que nos ouviram e que colocaram várias perguntas. Eu tentei aqui garimpar algumas e vou deixar a última palavra aqui com Paulo Paiva. Como bom alvinegro, eu já estou comemorando o retorno do Botafogo à Série A. O Paulo Paiva está esperando para comemorar a vitória do Atlético Mineiro. Não sei se ele tem algo mais a dizer nesse momento. Paulo? Simplesmente, eu espero que amanhã recupere os meios centenários sem a conquista do Campeonato Brasileiro, mas eu gostaria de enfatizar os agradecimentos que o Carlos fez aos 3 brilhantes panelistas e às pessoas quase 50 pessoas que nos acompanharam, apresentaram perguntas, e acho que foi muito rico. E particularmente, eu gostaria de fazer 2 convites aos 3. Provavelmente o Carlos já tinha feito, que essa série de webinars nós vamos concluir com um e-book sobre essas apresentações. Então, eu gostaria de solicitá-los, se tiver a oportunidade, de preparar um pequeno texto sobre a essência do que vocês fizeram para contribuir com isso. E o segundo convite é que eu gostaria de continuar contando com vocês nessa jornada da Fundação Dom Cabral. O Beto mencionou que aqui pode ser um locus para avançar nessa discussão mais profunda, diretamente com o setor privado, para que nós possamos mudar a forma com que tratamos essas questões e nos prepararmos para uma economia do futuro que não é o que veio. Recuperar a economia brasileira não é simplesmente olhar no retrovisor e fazer o que fazia no passado. É fazer diferente. E aí nós temos uma oportunidade para juntos ajudarmos esse país
caminhar por uma rota de prosperidade com sustentabilidade, inclusão e que todos os brasileiros possam se beneficiar desse novo ciclo de desenvolvimento. Muito obrigado de coração em nome da FDC.